Olá, Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1, versículo 40. Nós temos muitas experiências porque a gente trabalha há mais de 20 anos. Eu e a minha esposa, a gente trabalha há mais de 20 anos no departamento infantil da nossa igreja. E é muito importante esse cuidado, porque quando se fala em departamento infantil, Leudiane, e queridos que estão aí no canal, só se lembra do menino, da criança, já com 5, 6 anos, e do adolescente, né? Mas o departamento infantil também envolve a criança que está no ventre da mãe. O bebê, a criança e o adolescente. A gente precisa ter esse tipo de compreensão, né? E só para você ter uma noção, irmãos, no dia que você foi concebida, naquele dia que o seu pai e a sua mãe teve aquele encontro lindo, maravilhoso, muito amoroso, que você foi concebida no ventre, na hora da concepção ali, tudo que você é hoje, você já tinha ali, já existia ali, né? A ciência chama de pacote genético. Então,
a partir do momento que a mãe concebeu aquele bebê, aquele feto, já é um ser vivo, já é um ser humano. Tudo que você tem hoje, se você tem 60 anos, 25 anos, 90, tudo que você tem hoje já tinha ali naquele pacote genético. Daí a necessidade da gente ter um cuidado especial com as grávidas. Isso é dever das irmãs que cuida do setorial de senhoras, das irmãs que cuidam do setor de senhora, do departamento de senhoras. Tem igrejas que têm o departamento de senhoras e de jovens casais. A igreja que tem o departamento de jovens casais, ele é responsável para cuidar das grávidas, tá orando por elas para não acontecer abortos, né? Tá orando pelos bebês, tá sempre conversando com aquele bebê no ventre. A gente pensa que não, mas isso gera um efeito muito importante espiritual na vida da criança. Nós podemos ver que quando Maria conversou com Isabel, o bebê ficou cheio do Espírito Santo ali, né? Como é maravilhoso, como esse Deus é maravilhoso. Você também, na hora que a gente está de frente com Jesus, não tem esse que não se encha do Espírito Santo, né? É isso aí, Leudiane, é isso aí, queridos. Então, a criança, a partir do momento que ela é concebida, a partir dali ela já é um ser humano, e o departamento de senhoras, o departamento de jovens casais, ou até mesmo o departamento infantil, tem que já começar a ter contatos com esse bebê, tá conversando com essa mãe, tá orando por aquela barriga, tá orando por aquela grávida, falar com aquele bebê com carinho, e aquele bebê vai ser o melhor obreiro quando ele crescer. É isso aí, irmã Leudiane. Passo para você fazer outra pergunta. Estamos aqui à disposição. Muito bem, que maravilha, né? É muito lindo esse departamento aí. Se as pessoas bem soubessem, todas as mães em geral, que tivessem conhecimento, né, bíblico, quando a criança está no ventre, é bom orar, né? Tá ali colocando a mão para repreender o mal. Amados, eu quero corrigir aqui que o tio Ita falou que há mais de 20 anos, né? Eu falei há 10 anos e é só corrigindo que ele trabalha aí com a sua esposa há mais de 20 anos aí com crianças. Ele tem uma experiência muito aí longa com crianças, e eu achei linda essa parte que ele falou do bebê na barriga da mãe, no ventre da mãe, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Teve algum testemunho assim durante a sua vida assim de uma mãe que estava grávida e o cordão umbilical ele ficou ali sobre o pescoço da criança, e através da oração que foi colocada a mão, e aquela criança, ela foi, o cordão umbilical, né, ele foi tirado por Deus ali através da oração. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, se tem algum testemunho que você lembre que fala aí sobre quando a mulher está grávida e a criança está ali na barriga e está em risco, porque o cordão umbilical, como eu falei, está enrolado no pescoço. Se você tem algum testemunho sobre esse assunto. Olha, irmã Leudiane e amigos que estão aqui conectados ao nosso canal. Antes de responder a sua pergunta, irmã Leudiane, eu quero falar para os pregadores, para as pregadoras, para as profetas, que Deus também fala com bebês, Deus fala com mulheres grávidas, Deus fala com criança, Deus fala com adolescente. Às vezes, é possível você ser convidado para pregar numa igreja, você que é pregador ou pregadora, é possível você ser um profeta ou uma profetisa, e Deus pedir para você falar com um bebê no ventre, ou falar com a mãe, ou falar com uma criança ou uma adolescente, e você negligenciar pensando que não é de Deus. Mas Deus fala assim, irmã Leudiane, viu? Eu me lembro que uma certa vez nós estávamos em uma igreja e tinha uma certa mulher, uma jovem ela já tinha tido 3 abortos. Ela tinha engravidado, toda vez que ela engravidava, ela abortava. E aí eu estava nesse dia e Deus falou comigo que Ele queria quebrar um laço de aborto exatamente daquela mulher. O que a gente fez? Eu fui lá no púlpito, conversei com o pastor para chamar todas as mulheres grávidas, porque Deus estava quebrando ali um laço de aborto. Tinha 3 mulheres grávidas. Aí, para não ficar assim, não constranger muito, nós também terminamos convidando as crianças, né? E ali nós oramos por aquela mulher grávida e o bebê nasceu, ela não teve aborto. Eu tive um caso de uma mulher que ela tinha uma diabetes muito alta, e você sabe que mulher que tem diabetes é muito complicado para ela ter bebê. Ou o bebê morre ou ela morre. E nós oramos e o bebê nasceu tranquilamente. Tivemos casos também de bebê, sim, com cordão umbilical envolvido, e aquele bebê, ou a mãe morria ou o bebê morria, e nós oramos, e o Senhor fez com que aquele bebê se movimentasse dentro do útero, e ele nasceu. Então nós tivemos vários casos. Eu lembro, irmã Leudiane, eu quero aproveitar e falar aqui sobre essa questão do aborto, irmãos.
A mulher, quando ela deseja abortar, normalmente alguma coisa muito grave aconteceu com essa mulher. Ela foi muito humilhada, ou pelo rapaz, pelo pai, ou foi muito humilhada pela família do rapaz, ou pela sua família. Ela foi desprezada, ela deve ter passado por uma situação muito forte. Porque, irmãos, uma mulher, quando ela chega a querer abortar, a mulher, ela tem o dom natural de ser mãe, é natural isso da mulher. A maternidade. Exato, a maternidade, viu, irmã Leudiane? E quando a mulher chega a desejar abortar, é porque tiraram esse dom dela. Você imagina uma mulher grávida, rejeitada pelo marido, rejeitada pela família do marido, pela sua família, e as pessoas falando mal, as colegas dela falando mal, ela termina desejando abortar. E ela tentou o aborto com uma criança. Eu fui pregar numa igreja, num culto de criança, e tinha um menininho lá, um menininho muito feio. Ele tinha várias doenças cardíacas, diabetes, ele tinha muitas graves doenças. E Deus me mostrou na hora que o problema daquela criança foi por conta da rejeição que ele teve quando ele estava no ventre. A mãe queria abortá-lo. Ele já tinha sido rejeitado pela família do pai, da mãe, das colegas, e a mãe também tentou rejeitar, mas ele terminou nascendo. Com isso, nós oramos naquele bebê. Deus me mostrou que foi aquilo. E nós fomos orando assim, desde o dia que aquele bebê foi colocado no ventre da sua mãe, do dia que ele foi gerado, pelos 9 meses que ele foi passando, e fomos tirando as maldições que foram jogadas sobre aquela gravidez, fomos orando, repreendendo aquele desejo negativo daquela mãe, e fomos orando, irmãos. Quando nós terminamos a oração, o bebê estava andando, ele não andava. Ele estava andando, começou a ficar coradinho e foi ficando bom. Um ano depois que eu passei lá, aquele bebê não tinha mais doenças nenhuma. Então é muito importante, Leudiane, a gente sim orar pelos bebês. Deus faz milagre em bebês, Deus faz milagre em grávida, Deus faz milagre em crianças e em adolescente. Viu, irmã Leudiane? Passo para você novamente, para você nos fazer outra pergunta. Estou muito feliz aqui de estar falando sobre esse tema. Muito bem. Nossa, que lindo testemunho, né? Mas, tio Ita, eu gostaria também de te perguntar uma coisa, uma curiosidade. É o seguinte, existem muitas mães por aí que rejeitam a criança no ventre, né? E aí a criança, quando ela é rejeitada no ventre, ela já nasce com aquela rejeição, né? Aquele sentimento que ela foi rejeitada no ventre. E isso aí é tipo uma maldição, não é mesmo? Maldição. Quando a criança está na barriga e a mãe rejeita aquela criança, não quer aquela criança. Isso aí, só Jesus que pode quebrar, né? Jesus pode quebrar. E quando a criança nasce, quando a criança é bem recebida pela mãe, pelo pai, ela é amada e amada pelo pai, pelos avós, aquele conjunto da família, a gente vê que a criança ela já tem, né, um vigor diferente, já tem um ânimo diferente. É uma criança assim que você olha para ela e você vê que ela é feliz, é saudável, né? E nós aqui temos o costume de que quando um bebê nasce por aqui, como de costume, porque está escrito na Bíblia, que a criança tem que ser apresentada ao Senhor, né? Vai ali no altar e o líder espiritual da igreja, né? O pastor vai lá, ora pela criança e aquela criança é apresentada a Deus, como Jesus também, né? Foi apresentado ao Senhor. Quando Simeão ali, aquele ancião foi também, pegou Jesus e falou que aquele menino era a salvação da humanidade. Então a criança ela tem que ser apresentada ao Senhor. E nessa questão aí de rejeição, é muito sério isso aí, não é mesmo? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto aí, esse negócio de rejeição aí da criança no ventre. É verdade. Irmã Leudiane, eu quero lhe contar uma experiência aqui, assim, por exemplo, eu não sei se você já trabalhou em alguma empresa que você foi demitida. Então, assim, quando a pessoa trabalha em uma certa empresa que ela é demitida, ela fica muito mal vários dias, muitos dias mesmo, porque ela foi rejeitada ali. É muito parecido quando o bebê está no ventre, que aquela mãe tenta o aborto, né? Aquela criança, ela carrega... Irmãos, olha, tem pessoas hoje em dia, não sei se vocês já viram homens e mulheres esquizofrênicas, com vários tipos de problemas, e você... Mas o que essa pessoa tem? Ela vive tão bem, às vezes tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, é bonita, exato, mas é uma pessoa cheia de doença, de depressão, uma pessoa que ninguém incompreendida, uma pessoa chata, né? Normalmente pode ser que foi
consequência de quando ela estava no ventre. São doenças, são maldições que a pessoa adquire quando está no ventre. Por isso da importância da criança ser apresentada no templo. É lógico que no meio do povo de Deus não tem isso, de rejeição, disso e daquilo, mas mesmo assim a criança tem que ser apresentada no templo para ser abençoada. E essas crianças que nascem por aí, que você conhece de alguma mãe não crente, alguma mãe solteira, isso... Você pode trazer para ser apresentada no templo, porque ali é quebrada a maldição. Nós também orientamos, irmã Leudiane, sobre o culto do bebê. Hoje em dia a gente já faz o culto do bebê, é um trabalho muito bonito, ele dura em torno de meia hora esse trabalho, onde as mães, ali a gente faz as mães, tem mães que falam, fica cheio do Espírito Santo, e os bebês não choram, irmão Leudiane, quando está sendo feito do cultinho do bebê. Eu já fiz culto de bebê com 80 bebês, durou cerca de 30 a 45 minutos, foram lindos, teve mães que falou em línguas estranhas, ali junto com seu filho, com seu esposo ali do lado, o paizinho ali do lado da mãezinha, cuidando dos seus bebês. Então é muito importante a gente já ir desenvolvendo o departamento infantil, o departamento de jovens casais e o de senhoras, pensar nessa questão do culto do bebê, trazer essas mães que às vezes nem são crentes para trazer seu bebê para ser apresentado, para o pastor apresentar na igreja, para ser quebrado essas maldições, ser quebrado essas heranças, porque tem também, a questão da maldição da mãe quando está grávida e da herança de família, aquelas heranças malignas, hereditárias, sabe? Diabetes. Eu conheço pais que bebiam e a criança hoje também bebe, então são heranças malignas que precisam ser quebradas nessa hora. Às vezes a criança é filho de crente, os pais são crentes, mas os avós bebiam, os tataravós tinham essa maldição, isso ela vai acompanhando as gerações. E na hora que é feita essa apresentação ali no púlpito, no culto do bebê, essas maldições são quebradas, tá bom, irmão Leudiane? Muito obrigado, irmão Leidiane. Passo para você a palavra para você nos fazer mais outra pergunta. Estou muito feliz, aqui é o tio Ita. Quero terminar falando para o pessoal do canal, que aqui é o tio Ita e nós estamos falando do departamento infantil da igreja. Muito bem, que maravilha. E tio Ita, é o seguinte, só para a gente finalizar o nosso vídeo, daqui a pouco você vai orar pelas mamães que estão ouvindo nosso canal, que às vezes pode estar grávida, e por todos você vai orar, depois a gente finaliza o vídeo. É a questão de falar, né, com o bebezinho na barriga. Eu acho tão lindo isso. Eu acho essa coisa mais linda assim, que o ser humano pode ter, é quando ela tá grávida, a mulher tá grávida e o pai fica ali acariciando a barriga da mãe, falando, né? Fala assim, meu filhinho, minha filhinha, fica fazendo gracinha, né? Pro bebê. Eu acho a coisa mais linda do mundo. É uma coisa assim que eu vou dizer assim que é um milagre de Deus, né? E a mãe também acariciar, falar palavras de Deus, abençoar a barriguinha, a criança que tá ali dentro, porque ela escuta, né? A criança, ela escuta, a partir dos 4 meses ela já, né? Que ela foi gerada ali, já escuta. Então, essa questão de criança é muito, né? É uma área, assim, muito maravilhosa. É um ministério também muito sensível, né? Tem que ter tato, tem que ter aquela coisa mesmo, aquela chamada, né? Então, assim, sobre essa questão da mãe, né? Do pai falar na barriga, com a sua orientação aí, o que você, segundo a sua experiência, o que você acha disso? Olha, irmã Leudiane, é muito importante a mãe sempre ela se olhar no espelho, ficar passando a mão na sua barriguinha, conversando com seu bebê, pode ler versículos, pode cantar uma música, pode dizer que ama seu bebê. Do mesmo jeito é o pai. E outra coisa, irmã Leudiane, as irmãs do ciclo de oração também pode dar bem-vindo àquela criança, falar, pôr a mãozinha na barriga. Eu mesmo, como um varão, eu nunca coloquei a mão na barriga de uma mãe porque é incompreendido, exato. Mas eu colocava a mão no ombro da mãe e ficava falando com aquele bebê. E tive bons resultados. Irmã Leudiane, é o seguinte, eu pude perceber, segundo as experiências, a gente começou a fazer o culto do bebê aqui na nossa igreja, né? Na igreja que a gente congrega, nós fizemos o culto do bebê. E eu percebi que as crianças que fizeram o culto de bebê, elas tinham um contato comigo diferente das outras que não tinham. Ela tinha mais alegria ao me ver. Entendeu, irmã Leudiane? Outra experiência que eu tive, irmã Leudiane, é o seguinte. Quando a mãe estava grávida e eu tinha aquele contato com aquele bebê, eu pegava no ombro, colocava a mão no ombro da mãe, ou então às vezes eu pegava no braço da mãe e colocava a mão da mãe na barriga dela, segurando no braço da mãe, né? E ali eu ficava conversando com aquele bebê, tudo bem.
quando aquela mãe ganhava o bebê, no dia seguinte, ou uma semana depois, eu ia lá visitar aquela mãe. O bebê lá no quarto e eu na sala. E quando eu falava na sala, o bebezinho reagia lá no quarto. Eu ficava muito feliz daquele bebê ter essa reação. Então, isso é para mostrar para o pessoal do departamento de senhoras e do departamento de crianças a importância de você, desde quando aquele bebê está no ventre, você já ir conversando e falando com aquele bebê, que é para ele já ser bem aceito na igreja. Amém? É isso aí, queridos. Eu também quero falar eu falei de bebês, não vai dar para falar de criança, mas eu quero falar de adolescente. Rapidinho, Leudiane, eu quero pedir para os pais ter muita conversa com seus filhos adolescentes. Uma maneira interessante da gente falar com os filhos adolescentes, Leudiane, porque quando eles estão na fase 16, 17, 18 anos, eles se acham que sabem tudo, né? E às vezes a gente fala alguma coisa e eles não querem entender. Eles estão passando por uma fase de mudança, de adolescente para adulto, né, para jovem, e eles precisam de diálogo. Seja o que for que seu filho for conversar com você, seja por mais absurdo que seja o assunto, você não critica, não joga na cara, não ofende nem insulta. Você escuta seu filho adolescente falar. É sobre sexo, é sobre namoro, é sobre estudo, é sobre amigo, é shopping, joguinhos, seja o que for, você escuta seu filho, dê sua opinião saudável, sem criticar, sem nada, que os adolescentes eles estão precisando muito conversar. Uma dica muito importante da gente conversar com os adolescentes da gente é numa hora assim, a gente sentar todo mundo na sala, comendo alguma coisa, uma pizza, um bolo, tá assistindo um filme, que ali fica aquele debate, aquela discussão. Isso é muito bom nessa hora. Outra coisa muito boa, ideia muito interessante, irmã Leudiane, é quando a gente deita com a esposa da gente na cama, que se deita todo mundo bolo, que vem os filhos adolescentes, deita em cima da gente, é tão bom. E ali a gente começa a conversar. Isso é muito bom para a gente desenvolver o diálogo com nossos filhos adolescentes. É isso aí, querido. Tio Ita por aqui no canal da nossa querida Leudiane. Tudo isso é para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo isso é para a instrução do povo de Deus. Estamos aí, irmã Leudiane, lhe transfiro a palavra novamente para você. Maravilha, viu? Foi esclarecido muita coisa aqui para você, que não entendia aí sobre o assunto de crianças, assim, porque tem que ser falado de tudo. Hoje em dia a gente tem que aprender tudo para o bem-estar de cada um de nós. E nós que conhecemos aqui a palavra de Deus, que somos pessoas que não somos melhores do que ninguém, né? Nós somos somente servos, estamos aqui para obedecer. Então esse departamento infantil é um departamento muito finíssimo, né? Muito assim, que precisa ter tato. Então aí, amado e amada, você que aí ouviu essas dicas aí, eu quero agradecer ao tio Ita. Tio Ita, gratidão por você estar aqui falando sobre esse departamento. Então, meus amados, que vocês aí aprendam com esse conteúdo. É um conteúdo onde a gente tentou passar o máximo de conhecimentos, né, da palavra do Senhor. E o tio Ita também falou suas experiências, porque ele trabalha nessa área. Eu chamei ele porque ele trabalha nessa área e ele conhece tudo. Então, se você aí, mamãe que está grávida, papai aí que está ouvindo, que vai ser pai, pega essa dica aí para você, né? Para você falar com o seu bebê na barriga da sua esposa, já ser essa criança amada, né? No ventre aí da sua mãe. Tio Ita, então, eu gostaria de agradecer e eu vou finalizar aqui com uma oração para que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Muito, muito grata aí por você ter participado do nosso canal. E pode deixar suas considerações finais aí pro pessoal. Eu quero fazer uma oração para todas as mães, todos os pais que estão aqui ligadinhos no nosso canal. E eu quero falar para os pais aprenderem a fazer o culto, antes de eu orar, aprender a fazer o culto doméstico. É muito bom também nesse momento a gente ter diálogo. É importante na hora do culto doméstico a gente comprar aquelas bíblias coloridas para a criança ler e ver, né? E o adolescente está ali junto, a criança está ali junto. É outro horário bom também, muito interessante para a gente conversar. Antes de orar, eu quero deixar esse versículo aqui para os irmãos, sobre Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Soberano e eterno Deus, nosso Pai eterno, nesse momento nós estamos aqui orando por nossas crianças, pelos bebês, pelas crianças que foram geradas hoje, pelas crianças que nasceram e que vão nascer hoje, de 0 a 0 hora.
todos nascerão para a honra e a glória do Teu santo nome no nosso Brasil inteiro, Senhor, em todas as maternidades. Nós estamos orando pelas crianças que nasceram, pelos bebês, pelos fetos, pelas crianças até 12 anos e pelos adolescentes até 18 anos. Estamos também orando, Senhor, pelos pais, pelas mãezinhas, pelos paizinhos, pelos avós, pelo conjunto da família. Proteja a família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos todos os lares, todas as famílias, todas as mães, todos os pais. Abençoamos todas as crianças, as escolas onde as crianças estudam. Tem muitas escolas que os pais, que os diretores são, né, não acreditam muito em Deus. Então nós abençoamos essas crianças que vão para essas escolas. Abençoamos nossos adolescentes, nossa juventude. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa, repreende toda enfermidade, toda doença, todo laço de suicídio. Nós estamos tendo demais essa questão do suicídio e da depressão. Seja retirado do nosso meio tudo aquilo que não é que faz mal a nossas crianças e a nossos adolescentes. Depressão, sentimento de suicídio, incredulidade, enfermidade, nós repreendemos. Fofoca, disse-me disse, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. E abençoamos as famílias com alegria, com paz, com prosperidade. Deus entrando com providência nos lares, entrando com providência na vida de cada criança, quebrando o laço de morte, quebrando o laço de separação entre as famílias. Agora, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos todos os lares, abençoamos esse canal, em nome de Jesus, abençoamos a nossa querida Leudiane, abençoamos todos os departamentos infantis das igrejas, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Leudiane, tio Ita por aqui. Se você precisar de alguma instrução, é só procurar a tia Leudiane, que ela entra em contato conosco e nós passamos a conversar com você. A paz do Senhor Jesus a todos. Tio Ita. Amém, amém, meus amados, agradeço e eu só tenho a agradecer a Deus, para nós não desfazermos a oração do nosso amado. Senhor, ouve e confirma estas palavras. E eu te agradeço, abençoa cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.